Ok, de volta então. Vamos falar sobre como alcançar as suas metas. Qual é o objetivo que você estabeleceu em sua vida? Qual a meta que você definiu para alcançar? Existe um modo de alcançar esse objetivo? Existe um modo mais fácil de fazer com que esse objetivo ele seja realizável? O objetivo que você colocou em sua mente para alcançar, você vê ele como sendo alcançável ou inatingível, impossível? E qual a sensação você tem em relação a esse objetivo? Pois bem, vamos falar sobre isso. Como alcançar as suas metas? Como alcançar o objetivo que você idealizou para você mesmo? E para isso, vamos lançar mão da PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou Joanildo Silva e é um prazer nessa oportunidade estar falando com você. Convido você a se fazer presente nesse nosso bate-papo e você pode fazer perguntas, eu estarei respondendo aqui durante o nosso bate-papo, ok? Ok. O que seria uma meta? Uma meta, segundo a epistemologia, seria um fim de um objetivo específico. Então você cria um objetivo e o fim desse objetivo é a meta que você estipulou. Por exemplo, vamos pensar em uma pessoa que esteja desempregada. Essa pessoa que está desempregada, hipoteticamente, pode ter como meta conseguir um emprego. Perfeito. Um estudante. Vamos pensar um estudante do ensino fundamental 2, que corresponde então a quinto ano até o nono ano, correto? Esse aluno ele pode ter como meta se formar, terminar uma faculdade. Pronto. Essa meta que ele tem para alcançar, para ele pode parecer longe, distante. Então, essa meta na cabeça dele pode parecer um sonho quase inatingível. Porque ele sabe que está tão distante que ele talvez nem sofra tanto com o fato da meta estar tão distante. Ok? Ok. Aí ele passa para o ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. Se esse sonho dele, por exemplo, for se formar em direito, então ele sabe que um curso de direito dura em torno de 5 anos, ele está no primeiro ano do ensino médio, que corresponde a 3 anos para finalizar, se for o médio normal, se for profissionalizante são 4. Então ele sabe que são 3 anos de ensino médio, mais 5 do bacharelado em direito, o sonho dele se realiza com 8 anos. Se esse aluno chega no ensino médio com 18 anos, isso quer dizer que por volta dos 26 a 27 anos ele está terminando a sua graduação em bacharelado em Direito. Perceba? Por que eu estou falando isso? Eu gosto de ser bem didático, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Porque se esse aluno, no primeiro ano do ensino médio, ele se vê se formando em Direito, ele tem essa ideia na cabeça de que vai se formar em Direito, então é possível que essa meta para ele não seja tão distante, mas ele sabe que demora em média 8 anos. A grande questão é como ele se sente ao saber que essa meta vai demorar aproximadamente 8 anos. Se ele sente um sofrimento, ou seja, eu estou sofrendo que vai demorar 8 anos para eu me formar. Se ele sente isso, então é possível que dentro dessa linha de tempo ele veja essa imagem, porque é interessante dizer, a nossa mente trabalha por imagens, tá? É possível que essa imagem dele se formando seja uma imagem grande, mas que esteja distante da mente dele. Ou seja, ele olha e vê a imagem, mas a imagem está distante. Como nós podemos fazer para que esse aluno, por exemplo, alcance essa meta, alcance esse objetivo? Primeira dica, nós temos que diminuir a distância que ele tem dessa meta, desse objetivo. Ah, então quer dizer que ele vai se formar em menos tempo? Não, não é isso. Mas na mente dele, esses 8 anos, pode parecer 30. Porque a percepção de tempo ela é subjetiva.
Aliás, essa é uma coisa, por exemplo, que Santo Agostinho vai falar no capítulo 11 de Confissões. Santo Agostinho, que foi um filósofo de nome mundial, ok? E se marcou na história. Pronto. O que eu tenho que fazer é que esse aluno consiga ver essa imagem dele se formando de forma mais visível e fazer com que ele não sofra tanto ao imaginar alcançar esse objetivo. Para isso, é importante traçar na mente dele submetas. Como assim? Diminuir a distância de onde ele está para onde ele quer chegar. Estabelecendo pequenas metas. Então, eu vou dizer para esse aluno o seguinte. Primeira coisa, você tem que saber onde você está. Ou seja, qual é seu estado atual. Meu estado atual, poderia dizer esse aluno, eu estou no primeiro ano do ensino médio. Ok, você está no primeiro ano do ensino médio? Ok, esse é seu estado atual. Qual é o seu estado desejado? Qual é o sonho? Qual é a meta? Onde você quer chegar? Aí ele diz, eu quero ser um profissional do direito. Ok. Você consegue se ver sendo um profissional do direito? E ele vai dizer, consigo me ver. É importante você provocar o estado desejado, sabe por quê? Porque a nossa mente trabalha por imagens. A nossa mente, ela cria imagens para tudo. E essas imagens, elas podem ser favoráveis a nós ou prejudiciais a nós. Porque essas imagens também nos fazem sofrer. Sabe aquela mãe que está em casa e o filho ainda não chegou e ela pensa assim, será que meu filho está bem? E aí ela cria uma interrogação na cabeça dela. E aí ela diz assim, será que meu filho não foi atropelado? Pode ter acontecido alguma coisa. E ela já imagina a cena dele sendo atropelado. E ela diz assim, se ele foi atropelado, uma hora dessa ele está no hospital. Ela já cria uma cena dele entrando na ambulância e indo para o hospital. E ela, e cada cena dessa que ela cria, a mente dela vai gerando no corpo uma série de sensações. E aí a mãe pensa assim, se ele estiver no hospital e for grave, ele pode morrer. Essa mãe, e quem é filho sabe o que eu estou dizendo? Essa mãe, ela, a cada cena que ela criava, ela aumentava o estado de ansiedade dela. A cada cena que ela criava, ela fortalecia a cena e ela provocava uma sensação emocional. Ia ficando cada vez mais forte. Então, se ela começou a se preocupar com o filho às 10 da noite e o filho 10h30 não chegou, ela volta a lembrar que ele pode ter sido atropelado. E a cena fica mais forte. Dá 11 horas e ela já pensa, não foi atropelado, ele deve estar pior. Cria agora uma cena mais complexa. Dá 11h30, essa cena volta à cabeça dela e fica mais forte. Percebe que a cada momento que ela recorre à imagem que ela criou, que, por incrível que pareça, existe apenas na cabeça dela, a cada vez que ela recorre à imagem fica mais forte. E quanto mais forte fica a imagem, maior a sensação de desespero, de ansiedade, de angústia vivencia essa mãe. Eu coloquei esse exemplo porque quem é mãe, quem é pai, passa muito por isso. Pois bem, um aluno ou um trabalhador, uma pessoa comum, passa por isso também. Quando você coloca em sua cabeça que você vai conseguir o seu objetivo, você cria uma imagem do que é esse objetivo. Se você colocou na cabeça, por exemplo, eu vou ser um advogado. Lembra do aluno que nós colocamos como hipótese? Se ele acredita que será um advogado, então ele já se vê de terno, talvez dentro de um fórum, talvez em uma audiência. Essa é a imagem que ele cria na cabeça. Mas quando ele olha para o estado atual, ou seja, onde eu estou? Eu estou no primeiro ano do ensino médio. E ele olha para a imagem desejada, que é ele de terno numa audiência, talvez a distância que exista entre a imagem atual e a imagem desejada gera nele uma angústia. E aí, ele pode ser provocado nessa angústia. A cada vez que ele olha para a imagem, lembra da mãe? A cada vez que ele olha para a imagem,
ele acredita que a imagem está muito longe. E a angústia vai aumentando. E a cada vez que ele olha para a imagem está longe e a angústia vai aumentando. Como trabalhar isso na mente para que você alcance a sua meta? Não importa qual meta seja. Primeira coisa, fragmente essa meta em submetas. Se eu sou aluno do ensino médio, então eu tenho 3 anos de ensino médio, 5 anos de bacharelado. Então eu vou fazer o seguinte, a minha primeira meta é terminar o primeiro ano. Primeira meta. E ele pode dividir essa meta. Eu tenho que terminar o primeiro semestre. Termina o primeiro semestre. Aí ele cria outra meta, terminar o segundo semestre. Terminou o segundo semestre. Ele terminou o primeiro ano. Ele faz isso com o segundo, com o terceiro. Terminei os 3 anos do ensino médio. Pronto. E agora? Ele faz a mesma coisa na universidade. Estabelece pequenas metas e vai cumprindo cada meta. Primeira coisa que acontece é que ele vai tirar dos ombros dele o peso dos 8 anos. E ele vai criar pequenas tarefas de 6 meses. Então, nesse sentido, essa meta escolhida por ele tem um peso emocional menor. Tem um peso emocional menor. Essa é uma ótima forma de você alcançar as suas metas traçando pequenos objetivos. Ok? Ok. Mas minha meta não é necessariamente me formar e ser um advogado, por exemplo. Minha meta é ser um ótimo vendedor. Mas eu não quero de vender. Você pode pensar, pronto, você quer ser um ótimo vendedor? Quer. Qual é a meta? Minha meta é vender R$2.000 por mês. Ok. Você tem que criar pequenas metas. Eu tenho que vender R$100. Ao vender R$100, eu digo, eu tenho que vender mais R$100. Eu vendo mais R$100, eu digo, eu tenho que vender mais 100. Eu faço isso 20 vezes, alcanço R$2.000. Posso alcançar 3, 4, 5, desde que eu estabeleça pequenas metas. E outra coisa é, um dos problemas de quem vende ou quem quer sair para vender é o medo da venda dar errado. Pode ser que não queiram comprar o meu produto. Assim como o aluno, às vezes, pensa isso também. Mas eu posso perder de ano. É verdade, é possível. Mas uma das coisas que sua mente precisa para estar motivada é ver o resultado. Então, uma dica é: crie a imagem dessa meta já realizada. Então, se você tem a meta de alcançar a venda de R$3.000 no mês, por exemplo, crie na sua cabeça o fato de que você já está pegando o cheque dos R$3.000. Olha que sensação boa de pegar o cheque nesse valor da meta que você estabeleceu. Perceba como é bom ver que você conseguiu. Quando você faz isso, a sua mente vai provocar em você uma descarga emocional de sucesso. Você vai sentir que você pode, que você consegue. Aí, aquele sentimento de insegurança ele vai embora, porque sua mente ela não sabe distinguir o real do imaginário. Se sua mente estava criando a ideia de que não iria dar certo, você criou a ideia de que dá certo. Quando você coloca uma ideia em cima da outra, claro, vai vencer a ideia mais forte. Então, fortaleça a ideia de que dará certo. Lembra da história da mãe que nós falamos? Da mãe que se preocupa com o filho? Aí ela fica ansiosa, ela fica preocupada porque o filho não chegou em casa ainda. Como trabalhar isso? Muito simples. A mãe deve criar uma imagem de que o filho já chegou em casa, está tranquilo, está deitado. Eu sei que parece difícil uma mãe fazer isso enquanto o filho ainda não chegou. Mas se ela criar a imagem de que ele já está em casa, ele está deitado, ele está tranquilo, ela vai anular a imagem que ela criou de uma tragédia com o filho. A nossa mente ela trabalha por imagens. Nós trabalhamos, e aí a programação neurolinguística nos ajuda a entender isso, nós trabalhamos com representações
de sensações que nós recebemos. Todo mundo externo, tudo que acontece fora de nós, nos influencia de algum modo. Uma coisa que alguém falou, algo que você viu, um cheiro que você experienciou, tudo isso vai influenciar a sua resposta à realidade. E essa resposta à realidade, ela é apenas uma demonstração de algo muito mais profundo que está ocorrendo em sua mente. Então, às vezes, a resposta que você tem a uma determinada situação, ela não corresponde exatamente ao que de fato aconteceu. Então, por exemplo, alguém chega para você e diz assim: essa roupa ficou legal. A pessoa parou, analisou a roupa e disse: ficou legal. A resposta que você vai ter a essa observação é: ela não gostou da minha roupa. Essa pessoa não gosta de mim. Percebe? Que a resposta que você tem a um input, ou seja, algo que está sendo inserido de novo, informação no seu cérebro, aquela resposta ela foi uma interpretação. E nem sempre corresponde à realidade. Por isso é importante que você faça com que essas suas interpretações passem por outro crivo e não apenas o do momento. Porque as emoções vão levar você a ter reações extremamente emocionais. Então, a dica que eu lhe dou para alcançar as suas metas é, primeira coisa, estabelecer pequenas metas. Segundo, entender onde você está, qual é o seu estado atual, qual é o estado desejado. E aí, gente, uma coisa muito bacana é pegar esse estado desejado e ao invés de levar ele a te causar angústia, ou seja, eu ainda não cheguei lá, ao invés de fazer isso, você pode se permitir experimentar, viver esse estado desejado. Como assim, Joanildo? Muito simples. Se você quer ser médico, por exemplo, ao invés de você se preocupar que o médico são 5 anos de medicina, mais residência, mais aquilo, ao invés de fazer isso, se imagine já trabalhando dentro de uma unidade de saúde. Sinta o prazer de estar lá. Sinta o prazer de fazer aquilo que você tem vontade. Quando você sentir esse prazer, essa experiência bacana, essa sensação maravilhosa, então aí você vai fazer uma outra coisa que a PNL nos ensina, que é ancore essa sensação. Como assim? Você pode respirar fundo e se imaginar, por exemplo, chegando lá naquele concurso público que você deseja, passando no vestibular que você quer, entrando na carreira pública que você sonhou, sendo médico, sendo o que você quiser. Pega essa meta que você colocou em sua cabeça, feche os olhos, respire fundo e viva o momento como se você estivesse lá, já alcançado sua meta. Na hora que você fizer isso, aí você respira fundo e dá a essa imagem muitas cores. Dá a essa imagem força, movimento, som. Isso, mexa com essas submodalidades dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E essa imagem vai ficar viva para você. E enquanto você respira, você pode tocar em uma parte qualquer do corpo, pode ser a mão. Você pode simplesmente ancorar isso apenas da respiração e dizer para a sua mente naquele momento, todas as vezes que eu fechar os olhos e respirar fundo, eu vou me sentir já com esse objetivo realizado. Isso é ancoragem. E ao fazer isso, sua mente vai entender que todas as vezes que você tiver aquela mesma ação, você vai sentir a mesma sensação. Pronto. Quando você se sentir desmotivado, está lá, estudando, e ainda não conseguiu o resultado, o que é que você faz? Fecha os olhos, respira fundo e automaticamente você vai se imaginar realizando a meta. Logo, a expiração vem e você passa a trabalhar com mais motivação. É muito bacana isso. A nossa mente, ela trabalha criando realidades que motivam ou não a cada um de nós, porque elas são sensações, elas são emoções que mexem com cada um de nós. Então,
Essas metas podem ser realizáveis sim, desde que você estabeleça na sua mente a condição de acessar esse estado emocional e usar ele a fim de potencializar o que você quer. Isso é programação neurolinguística. É acessar a sua mente e reprogramar a sua mente. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de voar de avião. Ah, eu tenho medo de viajar de avião. Por quê? Não, porque tem turbulência. Isso pode acontecer. Nem todo voo tem turbulência, mas pode acontecer. Então, o que você faz? Você imagina chegando. Ah, eu já estou imaginando. Eu estou chegando. Ah, que pouso maravilhoso. Crie na sua cabeça a imagem de que o voo foi um sucesso maravilhoso. Veja isso. Ao ver essa imagem, dê som a essa imagem. Por exemplo, pode ser o som da voz do piloto dizendo: sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, vocês chegaram sãos e salvos pela Latam, pela Gol, por qualquer uma outra. Depois eu peço meu jabá. Tá? Pode fazer isso. Quando você percebe que você chegou e você chegou bem, seu corpo alivia, se sente muito tranquilo. Logo, você está ancorando aquela sensação positiva. Quando você entrar no avião, você vai dizer: eu já sei como vai ser a chegada. Sabe por quê? Porque você treinou a sua mente a entender e reconhecer que no final vai dar tudo certo. Às vezes as pessoas aumentam sua fobia, aumentam seus medos, se congelam diante dos objetivos, simplesmente porque as imagens negativas que vêm à cabeça delas, ao invés delas combaterem criando uma imagem positiva, elas fortalecem. É aquele caso, por exemplo, do marido ou da esposa, que imagina ele ou ela está me traindo. E deve estar me traindo mesmo. E eu sei até onde é que está. Pronto, ela vai criando e vai dando aquela imagem negativa, cores, movimento, cheiro, som. E essas imagens vão se fixando na mente. Aí, quando a pessoa chega em casa, que não tem nada a ver com a imagem que ele criou lá na cabecinha dele, né? Quando a pessoa chega em casa, o amado, a amada chega em casa, o cônjuge chega em casa, a pessoa já está tão carregada emocionalmente que ela vai partir para uma briga que só existe na cabeça dela. Porque a pessoa estava trabalhando até mais tarde, ou estava fazendo alguma outra atividade. Você percebe que a criação dessas imagens mentais vão influenciar positiva e negativamente para o seu desenvolvimento pessoal? Então fica a dica. Você que quer alcançar as suas metas, dê essas metas uma visão positiva. Se você está olhando hoje para a meta que você colocou na sua mente, que pode ser comprar sua casa própria, por exemplo, e você olha e diz assim: eu nunca vou alcançar esse objetivo, pelo contrário, crie na sua cabeça a imagem da casa perfeita. Crie na sua cabeça a imagem da casa dos seus sonhos. E aí, se veja dentro dessa casa. Ponha uma piscina nessa casa. Ponha um gramado na frente. Caia pelo chão. Brinque com o cachorro. Se divirta, dê movimento. Veja um churrasco. Sinta o cheirinho do churrasco perto da piscina. Quando você criar toda essa condição, toda essa estrutura mental, sabe o que vai ocorrer? Você vai ficar cada vez mais motivado a comprar a casa dos seus sonhos. Ou a construir a casa dos seus sonhos. Se hoje você não alcançou esse objetivo, é porque ao invés de fazer isso, você está colocando na sua cabeça o seguinte: você olha um modelo, que acontece muito também, você olha um modelo, pega uma casa como modelo e diz assim: eu nunca vou ter uma casa daquela. E você tem razão. A sua mente, ela vai fazer exatamente o que você está dizendo. Se você disser não vou conseguir, parabéns. Você não vai conseguir, você tem total razão. Mas se você disser na sua mente, eu vou conseguir uma casa, vai ser diferente daquela por causa disso, eu vou colocar aquilo também. Quando você cria essa imagem e você dá essa emoção positiva, a sua mente vai fazer você correr atrás dessa meta. E você vai alcançar a meta. Sabe por quê? Porque você tem os recursos necessários para isso. Todos os recursos que você precisa para alcançar as suas metas, os seus objetivos, estão dentro de você. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Quando eu tinha, sei lá, 14 anos de idade,
rádios comerciais e uma comunitária. E eu tinha 12 para 13 anos, um menino, né? Cheguei numa rádio comercial da cidade, na FM da cidade, e disse assim, eu quero trabalhar aí. Poxa, eu era um menino, tinha 13 anos de idade. Claro que eu não tinha condições com 13 anos de idade de trabalhar na emissora de rádio, pelo menos não tinha o preparo ainda, né? E aí a pessoa que me atendeu disse, não é possível, você não pode, porque você é uma criança, você não tem condições. Então, ok. E sabe o que eu fiz naquela época, na minha cabeça? Eu disse, eu vou um dia trabalhar aí. E sabe o que eu fiz? Quando eu estava com 15 para 16 anos, mais ou menos, eu entrei numa rádio comunitária da minha cidade. Acho que eu estava com quase 17 já. Entrei numa rádio comunitária da minha cidade. Trabalho voluntário, fazia um programa substituindo o locutor oficial da época. Então, quando ele se ausentava, eu pegava. Quando ele se ausentava, eu pegava. Eu dava graças a Deus quando ele adoecia, eu não podia aparecer, né? Mas, pois bem, eu estava lá. Trabalhei um tempo nessa rádio comunitária e surgiu uma oportunidade de ir para a rádio AM do mesmo grupo da rádio FM. O que é que eu fiz? Me candidatei à vaga. Entrei. Comecei a trabalhar na rádio AM. Aí já tinha dinheiro, obviamente, né? Comecei a trabalhar na rádio comercial AM da cidade. Trabalhei por uns 10 anos, eu acho. E surgiu uma oportunidade de substituir os locutores da rádio FM. O que é que eu fiz? Me candidatei à vaga. Comecei a trabalhar na rádio FM. Depois de um tempo, eu trabalhei basicamente só na FM. E depois eu saí do rádio. O que eu quero dizer com essa pequena história? Coloque a meta na sua cabeça. Corra atrás. Corra atrás. Não faça da imagem que você criou, ou seja, a imagem do objetivo, um obstáculo. Pelo contrário, use essa imagem para alcançar o seu objetivo. No início do ano, eu coloquei na minha cabeça, que eu faria o curso da Omni. Pois bem, e eu estava extremamente motivado. Quem conhece a formação da Omni sabe que não é fácil chegar na formação da Omni, por uma série de motivos. Ok, mas eu tinha uma meta na cabeça. E sabe o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça, eu não termino o mês de dezembro de 2017 sem ser Omni. Eu coloquei isso na minha cabeça. No início do ano, quando eu coloquei isso na minha cabeça, isso era apenas uma loucura. Por quê? Porque eu não tinha ainda a estrutura para chegar no curso da Omni. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu faria. E que eu não terminaria o ano de 2017 sem fazer. Sabe qual foi o resultado? Eu fiz. Entende? Eu alcancei a meta. Aí eu coloquei na minha cabeça que até o mês de junho, julho, eu faria PNL. Sabe qual foi o resultado? Eu fiz. E eu já coloquei na minha cabeça que até março do ano que vem eu faço trainer. Sabe qual será o resultado? Os mesmos que eu já consegui. Ou seja, eu vou conseguir. Estabeleça metas na sua cabeça e você vai conseguir alcançar os resultados. Agora, se veja alcançando os resultados. Uma das dicas ou uma das âncoras visuais que eu uso, por exemplo, para alcançar as minhas metas é quando eu acho um curso que eu quero fazer, e às vezes o curso é até caro, eu coloco como página inicial do meu navegador o site daquele curso. Então, quando eu clico na internet, aparece a imagem do site onde está oferecendo o curso que eu quero. E eu fico vendo aquela imagem várias vezes, porque todas as vezes que eu clico no navegador, a imagem vem. Isso serve para mostrar ao meu cérebro que eu tenho que alcançar aquela meta. Então, a meta não sai da minha cabeça. Isso é programar a sua mente a alcançar os objetivos que você deseja. Espero que as dicas tenham sido de valia para você que está aí nos acompanhando. Vou estar sempre trazendo, gente, lives, falando sobre como alcançar seus objetivos, como trabalhar questões internas, como trabalhar questões como ansiedade, depressão, síndrome do pânico.
Eu sou Joaquim Silva, filósofo, hipnoterapeuta Omni, Master Practitioner em PNL, e foi um prazer estar com você.